Olá, bom dia. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 12 de julho de 2023. Começa agora o Câmara Total ao vivo, 11 horas mais 11 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Participe, viu? Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó. Você já tem acesso ao nosso WhatsApp e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui na nossa revista eletrônica, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Após indicação do vereador Marrom Cunha, é instalada lombada e sinalização de trânsito na Avenida Domiciano Perini Neto, no bairro Satélite Íris 2. O vereador Cecílio Santos faz ofício à Sanasa para a implantação da rede de coleta e afastamento do esgoto no bairro Satélite Íris. Vereador Paulo Gaspar, presidente da Comissão Especial de Estudos da Arborização Urbana, analisa o trabalho realizado no primeiro semestre. E no esporte, após 9 anos, Campinas volta a ter time feminino de vôlei e recheado de craques. E o Câmara Total segue mostrando para você as comemorações dos 249 anos da cidade de Campinas. Ontem a repórter Ana Paula esteve no Largo do Rosário mostrando e falando sobre a exposição Difusão do Conhecimento, Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje a repórter Dalila Pereira está novamente no local, mas com outra exposição. O que o visitante que passar por aí vai encontrar? Seja bem-vinda e bom dia, Dalila. Bom dia, Gabriel. O visitante vai encontrar muita coisa e muita música também, ó. Eu já tô para um lado e para o outro, aqui, não sei se vocês estão escutando aí, tá tendo música, vai ter apresentação artística e tem muito produto, tem expositores aqui do segundo festival Campinas Rural. Os campineiros vão encontrar café, frutas, verduras e até animais, viu? Tá tendo exposição de tudo aqui. Para contar os detalhes pra gente, a gente conversa aqui com a secretária Adriana Flose, que tá sempre aí à disposição pra gente, que é a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. Secretária, tem muita coisa boa pra gente ver hoje aqui no segundo Festival Campinas Rural, né? Obrigada pelo seu tempo. Eu que agradeço a TV Câmara e cumprimento a todos os telespectadores. Olha, a gente está muito feliz hoje com esse segundo Festival Rural, na comemoração que a gente tem aqui dos 249 anos da cidade de Campinas, né? É uma maneira da gente mostrar para a população tudo que é produzido na área rural do nosso município. Muitas vezes as pessoas não sabem ou não identificam. E isso é super importante, mostra aí o empreendedorismo das pessoas dentro do rural, o desenvolvimento rural. Então, é uma das pautas da nossa secretaria. Ontem a gente tratou de tecnologia e inovação e hoje é o Festival Rural para mostrar que Campinas também é agro. Campinas tem esse forte, vem mostrando esse forte aí nessa área da produção rural. Quais os produtores que a gente encontra aqui? Quais foram os convidados que o campineiro vai poder encontrar aqui no Largo do Rosário? Olha, a gente tem aqui, por exemplo, um produtor de queijo de cabra, que é super bacana. Ele tem o selo de inspeção municipal, que é um selo que foi criado em 2021. Foi um dos primeiros produtores a receber o selo de inspeção municipal, que é uma certificação do município e faz com que essa pessoa possa passar a produzir e revender o seu produto de forma legal, né, tendo aí esse registro. Isso é muito importante. A gente também tem produtores aí de frutas, de hortaliças, de mel, então, e também produtores de pães, de bolos. Estamos aqui com uma diversidade bastante grande de produtos da roça, né? Então é um momento que a população pode vir aqui no Largo do Rosário para adquirir esses produtos, conhecer os produtos e virar cliente. Inclusive também tem a galera das cooperativas de crédito rural, né, que vai dar aí uma orientação sobre a questão de créditos, juros baixos. Tem esses profissionais aí. Isso, nós trouxemos aqui as cooperativas de crédito que estão dentro do programa Recomeça, que é um programa que dá crédito para
MEI, ME, EPP, um crédito até R$100 mil. E a gente está dando esse crédito também para o produtor rural, aquele que é MEI, aquele que tem uma empresa, né, independentemente dele produzir dentro da cidade ou no rural, ele tem essa oportunidade de ter esse crédito que tem um fundo de aval, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal de Campinas. Então, por isso que eles estão aqui hoje, para que o produtor rural também conheça essa possibilidade que a Prefeitura de Campinas traz aí para o pequeno empresário da cidade de Campinas. Não é só os produtos que estão aqui, né? O produtor, outras pessoas que têm interesse vai poder ter acesso a essa parte aí, esse conhecimento que às vezes eles não sabem como funciona, né? Com certeza, a gente pode aproveitar que todo empresário, empreendedor que estiver aqui no centro da cidade, quiser vir conhecer. Então amanhã a gente também vai ter o feirão de negócios de oportunidades, que também vai oferecer crédito para MEI, ME, EPP. Vai ser lá na frente do Paço Municipal, no arruamento, mas hoje especialmente eles estão aqui no Largo do Rosário para atender qualquer um desses tipos jurídicos de empresa. Os 249 anos de Campinas estão movimentados, lembrando ainda essa economia forte aqui do nosso município, da secretária. Exatamente, fomentando ainda mais, trazendo mais oportunidades de desenvolvimento, oportunidades de renda para aquele que é empreendedor e oportunidade de emprego. Quanto mais o empreendedor puder aí prosperar, mais emprego ele vai gerar também. Isso é muito importante aqui para qualquer cidade, muito importante para a cidade de Campinas. E tem parceiros aí no momento de colocar esse evento tão grande aqui no nosso centro? Tem outras secretarias envolvidas ou outros serviços? A secretaria que sempre nos apoia muito, Secretaria de Cultura e Turismo, né, que é sempre uma grande apoiadora desse projeto, dos projetos nossos de eventos, e a secretaria, além também a Secretaria de Trabalho e Renda. E hoje a gente tem uma parceria importante com a Associação Comercial também, que é grande apoiadora, porque, enfim, a gente, para poder realizar, precisa de uma estrutura que muitas vezes só a Prefeitura não consegue ter, além de trazer o público, além de ajudar aí na divulgação também. Então, assim, envolve um conjunto de pessoas e de ações que é bastante relevante. Secretária, até que horas que a população vai poder vir aqui conferir o evento? Começamos às 9 da manhã e vamos até às 5 da tarde. Então a gente, que é a oportunidade de todo mundo estar aqui. Agradecer também a parceria com o Sindicato Rural, que é um sindicato importante aqui, que reúne todos os produtores rurais da cidade, e a Ceasa Campinas. Secretária, a gente conversou com os expositores, alguns aqui que estão no evento hoje, e a gente vai escutar a fala deles aqui rapidinho para ver como está sendo a experiência do dia de hoje. Noêmia, quais foram os produtos que você trouxe hoje aqui para a exposição Campinas Rural? O principal produto é laranjinha quincan, que dá para fazer compota, bolos, né, suco também. Goiaba vermelha, compota da quincan e suco de goiaba. E como é que está sendo aí o dia de hoje? Tem poucas horas que começou, mas está bem movimentado, né? Tá super movimentado. Aí vocês divulgando agora, nossa, eu acho que vai encher mais ainda no decorrer do dia, com certeza. E foi uma iniciativa bacana aí juntar os produtores nesse momento? Com certeza, que a gente é meio esquecido lá no sítio, né? E esse evento aqui faz o povo de Campinas, aqui é o centro de Campinas, centro da cidade. Então as pessoas passam, vão olhar o quanto Campinas produz e não era reconhecida. O que você trouxe de bom aqui para a exposição hoje aqui no Largo do Rosário? A gente é do sítio São José, trabalha com turismo rural e pedagógico. Então a prefeitura convidou a gente para vir aqui na feira e a gente trouxe um pouco dos nossos produtos. A atração de hoje é o café. A gente está com um torrador de café, moendo e degustação também para os clientes. E como é que está sendo aí o movimento até agora? Muito bom. O pessoal está vindo, o cheiro está indo pela cidade toda, a gente está bem no centro de Campinas, né? Então isso ajuda na nossa divulgação também do nosso trabalho. É um dia especial aí juntar todo mundo e mostrar a relevância do produtor? Sim, é importante para os cidadãos saberem que Campinas tem área rural também, né? Então, para a gente é muito importante o pessoal conhecer, não só a gente, como o pessoal da Pedra Branca, o pessoal de Joaquim Gídio, né? Toda a região de Campinas Rural, que é muito forte em produção de café, de feijão. O que de bom que vocês trouxeram hoje aqui para o Largo do Rosário, para os visitantes conhecerem? Nós somos uma empresa focada no figo roxo, né, da cidade de Valinhos. A nossa fábrica produz geleias à base de figo em calda e o figo rami. Nós temos 3 tipos de geleia.
a 100% fruta, que não tem adição de açúcar, a clássica de figo, que vai um pouquinho de açúcar, e a clássica com cardamomo, que é uma especiaria que traz uma refrescância para a geleia. Quem não conhecia essas delícias, hoje foi uma oportunidade muito boa, né? Com certeza, a gente está com degustação, stand de degustação, todo dia, né, das 9 até as 17 horas, e depois as pessoas conseguem encontrar nossos produtos nos supermercados, no Galassi e no Hortifruti Fartura. E como é que tá o movimento aí? Tá bacana? Tem bastante gente vindo conhecer o produto? Bastante gente, o ambiente está bem agradável, música ao vivo, bastante gente agradável, muito bom. E foi uma iniciativa bacana esse dia aí especial de juntar todos os produtores, mostrar o que Campinas tem de melhor? Eu achei muito importante. Eu acho que valoriza a produção local. Além disso, as pessoas que não conhecem a parte rural da cidade e do entorno, né, de Valinhos também, Vinhedo, também têm a oportunidade de conhecer. Vocês viram aí as expositoras e muitas mulheres aqui, viu? Mostrando que as mulheres são produtoras, rurais, agrícolas, trabalham forte aqui também, né, secretária? Vamos deixar esse último convite aí para o campineiro vir visitar hoje aqui o 2º Campinas Rural. Exatamente, 2º Festival Campinas Rural. Foi um sucesso ano passado, um sucesso hoje novamente, e a gente pretende repetir isso todos os anos. Então, é uma oportunidade da pessoa poder vir ao centro da cidade hoje, dar um pulinho aqui no Largo do Rosário. Tem um monte de produto muito gostoso, produzido aqui na nossa cidade de Campinas. Vamos ajudar a fomentar aqui o empreendedorismo da cidade de Campinas. Muito obrigado. Obrigada, secretária. A gente está acompanhando aí as atividades do aniversário de Campinas. Quem sabe a gente se encontra de novo aí. Com certeza. Um abraço. Gabriel, vou ficar aqui escutando mais um pouco de música, pegar umas frutinhas, quem sabe um pão caseiro, alguma coisa. Eu vou pensar se eu levo aí para a redação, viu? Se vocês pedirem bastante, eu levo. Gabriel, é com você de volta aí dos estúdios. Se deu bem a nossa repórter Dalila Pereira, então, nesta quarta-feira, evento muito bacana lá no centro da cidade, no Largo do Rosário, Campinas Rural. Agradeço mais uma vez a nossa repórter, a disponibilidade do tempo da Adriana Floss, ela que é secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, aos expositores que conversaram aí com a nossa repórter, a Dalila. Semana especial, então, nesta sexta-feira, Campinas completa 249 anos e claro que o nosso Câmara Total vai acompanhar e mostrar tudo para vocês. 11 horas mais 24 minutos, vamos fazer o seguinte, primeiro e último intervalo aqui no nosso programa e na volta tem entrevista ao vivo, a gente vai falar sobre reforma tributária. Certamente você já escutou isso, já viu alguma reportagem, mas você sabe quais são as mudanças? Por que demorou muitos anos, décadas, para termos uma reforma no nosso país? O que isso vai impactar para nós munícipes, pessoas físicas, jurídicas, empresários, empreendedores? Rápido intervalo, não sai daí. Se você quiser, já pode mandar o seu questionamento, a sua pergunta, que nós vamos conversar com o advogado. Número do nosso WhatsApp? 19 é o nosso DDD, 978293776, o número está aqui embaixo da sua tela. Vai mandando o WhatsApp, rápido intervalo e na volta tem entrevista ao vivo, tem notícias da metrópole, do Legislativo, apresentação da equipe de vôlei, previsão do tempo, tem frente fria chegando. Muitos assuntos, não saia daí. Onze horas mais 28 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Você deve ter acompanhado que na última sexta-feira, dia 7, a Câmara dos Deputados aprovou por 375 votos a 113 a primeira fase da reforma tributária, que reformula aí a tributação sobre o consumo. E agora essa discussão está no Senado. A proposta tem o objetivo de simplificar e até unir os tributos impostos sobre produtos. Para nos explicar sobre as mudanças,
como vai impactar para nós, pessoas físicas, para as pessoas jurídicas, empresários, empreendedores. Eu converso agora com o Vinícius Costa, ele que é advogado, pós-graduando em Direito e Processo Tributário, em Direito Societário, é especialista em consultoria tributária. Então, Vinícius, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, por ter aceito o convite para participar aqui do nosso Câmara Total. E antes de abordarmos com detalhes as mudanças, foi de fato um grande avanço ter se discutido e votado a reforma tributária, algo solicitado há mais de 30 anos. Seja bem-vindo e bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Vocês querem começar com perguntas específicas ou não? Eu apresento. Foi de fato um grande avanço ter se discutido isso na Câmara dos Deputados, porque as notícias que a gente tem é que há 30, 40 anos se pedia uma reforma tributária, mas de fato isso não acontecia. E agora foi aprovado um texto base. Isso por si só já é um grande avanço na sua visão? Sim, com certeza. A reforma é necessária, ponto. Apesar de a gente ouvir na mídia que pode ser negativa, pode ter impacto negativo, o cenário que a gente tem hoje é negativo. Já negativo, e qualquer cenário, qualquer reforma vai melhorar. Nós vivemos de várias emendas do nosso sistema tributário. O nosso sistema tributário é antigo. Quando ele foi reformulado em 88, ele já puxava por base uma legislação antiga, anterior a de 88, com conceitos antigos. E o que a gente tem hoje é uma preocupação dupla, né? Tanto o de carga tributária, como de gastos com obrigações acessórias. A complexidade do sistema se tornou inviável, e a gente precisa de uma simplificação de imediato. Assim, não vai ser de imediato, vai ter uma transição com um novo modelo. Tem que ter uma transição, não tem como fazer de supetão, né? Mas essa reforma que está sendo implementada já é positiva. Tem suas falhas, mas a gente precisa de uma proposta, pelo menos, para encaminhar já essa alteração. Ô Vinícius, vamos aos detalhamentos para quem está nos acompanhando, entender como que na prática nós teremos mudanças, se vai nos beneficiar as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. Primeiro, como que hoje funciona a tributação para os consumidores, para as empresas, e depois as mudanças. O que essa reforma tributária vai acabar alterando? Hoje a tributação para empresas ocorre de acordo com o ramo de atividade, prestação de serviços ou venda de mercadorias, e se industrialização ou não, são vários tributos. Tem ICMS, tem ISS para serviço, tem IPI, tem importação. São diversos fatores que alteram a carga tributária. A carga tributária e as obrigações acessórias de cada empresa. Temos o imposto de renda à pessoa jurídica, temos as contribuições, PIS, COFINS, e, ao meu ver, as contribuições e PIS, COFINS são os piores, são os mais complexos. Tem exceções, tem uma não cumulatividade seletiva, uma hora não cumulativo certo aspecto, outra hora é cumulativo. Hoje a gente tem uma complexidade muito grande e o que busca mudar é tributação sobre consumo, mercadoria e serviço. Vai ser unificado e todo mundo vai obedecer essa mesma alíquota, esse mesmo imposto e contribuição. Vão ser divididos em dois agora, né? O imposto sobre bens e serviços e a contribuição sobre bens e serviços. Ô Vinícius, a principal mudança então foi a extinção de 5 tributos, 3 deles federais e aí um estadual e um municipal? Exatamente. A contribuição sobre bens e serviços de âmbito federal busca extinguir o PIS, COFINS e o IPI, enquanto o imposto sobre bens e serviços, que vai ser de âmbito estadual e municipal,
extingue o ICMS e o ISS, que são de competência estadual e municipal atualmente. Agora, essa discussão e a votação, ela está indo agora para o Senado. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está indo para o Senado. Por lá, pode passar por mudanças e aí alterar tudo? Ou já existe um entendimento de que o caminho está correto e aí podem ocorrer, então, só alterações pontuais? O entendimento de que o caminho está correto é, na verdade, uma visão política, né? Mas pode sim haver alteração no texto integral. Acho difícil haver no texto integral, mas sim, pode ter diversas alterações ainda. Quando chega no Senado, tem uma nova apreciação, tem a nova análise de Constituição e Justiça, e caso haja alteração, volta de novo para a Câmara para que suba novamente, e, enfim, fica o loop até que ambos, o Senado e Câmara, entrem em um acordo e passe para a sanção da presidência da República. Vinícius, de acordo com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, essa votação deve acontecer por volta do mês de outubro. Sendo aprovado, digamos que em outubro mesmo ou em novembro, a partir de quando que passa a valer esse novo texto? O texto vai valer de imediato com as previsões de transição do próprio texto, na forma que for previsto, que estiver previsto no texto, conforme passar. A partir da sanção do presidente da República e a publicação do texto no Diário Oficial, já passa a vigência. Mas essa transição, eu vi que ela pode acontecer de 2026 até 2032. Não é muito longa ou é necessário essa transição de quase 10 anos? Eu acho necessária. Acho necessária a transição. Na verdade, os impactos orçamentários, eu acho que deveriam ser feitos antes. Aqui, no caso, é uma crítica já, tá? Eu faço das minhas palavras as palavras do Ives Gandra, que recentemente é um tributarista de renome, que recentemente comentou a reforma e fala que a reforma atualmente é um texto em branco e que a gente está colocando um texto para depois, no momento de transição, verificar a sua viabilidade. Isso é meio perigoso. Mas, pelo menos, o período de transição ele é positivo. Tem que ter o período de transição, não tem como fazer toda alteração de desfragmentação do sistema. Hoje a gente tem cada imposto ser recolhido de uma forma, agora para unificar, para ter obediência de municípios e estados, ter uma unificação, ter legislação complementar, porque aqui na Constituição, a emenda à Constituição, ela é uma reforma genérica. Ela vai dar instruções de como vão ser recolhidos os tributos e a lei complementar é que vai dar os detalhes. Então tem que ter a legislação complementar nesse meio tempo, a fixação de alíquota, para os estados, municípios, os entes federados se adaptarem e passarem para o novo recolhimento. Então tem que ter o período de transição, sim. Começa em 2026 e termina em 2033. Vai ser, aos poucos, 26 aplica uma alíquota de 1%, que vai ser uma alíquota de teste. 2027 tem a extinção do PIS e COFINS e do IPI, extingue o ICMS e ISS de 29 a 32 e a vigência integral em 2033. Ainda assim, ficam resquícios do atual sistema com manutenção de benefícios fiscais. Os benefícios fiscais foram validados há pouco tempo, com a Lei Complementar 160. Tem um fundo de compensação para compensação de perdas dos entes com a nova tributação no destino, que também vai ser implementada de efetivo, se eu não me engano, até 78. Então, são 50 anos para a tributação ficar efetivamente no setor destino. Mas, no geral, é importante essa transição, sim. Não tem como fazer de uma vez. Ô Vinícius, para a opinião popular, quando a gente fala de extinção de impostos, sempre parece algo bem-vindo, né? A população fala, que bom, então não vai ter mais o IPI, não vai ter mais o CONFINS. Só que quando a gente analisa para municípios, para os estados, a gente já está vendo alguns prefeitos, alguns governadores
receosos com a possível perda de verbas. E a gente sabe que essas verbas muitas vezes são utilizadas para a educação, para a saúde. Isso, de fato, também tem que ser levado em consideração. Existe um receio por parte de prefeitos, de governadores, com uma perda de arrecadação. Perdendo a arrecadação, a gente tem também a questão de educação e de saúde podendo ser prejudicada. Isso está de fato colocado, isso pode ser alterado no Senado, o governo federal pode mexer e dar também um subsídio para os municípios não ficarem com esse déficit? Então, o mecanismo já está previsto, o mecanismo de compensação já está previsto no texto. Pode sim ter alterações, mas já tem alterações, já tem compensações previstas no texto. E o que acontece, na verdade, quando a gente fala em extinção, como você bem comentou, a gente está falando de conversão, né? A gente extingue os impostos fragmentados e eles vão ser unificados nas novas alíquotas. Então, não tem uma perda efetiva dos estados e municípios. Eles vão ter a competência deles, vão ter o recolhimento do tributo municipal e estadual, mas de uma nova forma. Não é mais fragmentado da forma que era. Agora, é uma alteração geral dos impostos sobre serviços, passa por aprovação de todos os municípios numa representação, que é o Conselho Federativo. Então, quando se fala em alterações gerais do imposto municipal, tem que ter uma concordância no Conselho, mas eles têm autonomia para... Cada município tem autonomia para fixar sua alíquota. Vai ser fixada uma alíquota de referência, por lei complementar, pelo Senado, mas os municípios podem obedecer ou não essa alíquota, mas esses parâmetros de obedecer ou não, tá? Essa possibilidade de alteração fica a cargo da lei complementar. A gente ainda não sabe qual vai ser a margem de escolha do município ainda. E dos estados também, pro caso das mercadorias. Ô Vinícius, quando você fala sobre essa unificação de impostos, vê se esses exemplos que eu vou dar, eles se encaixam nessa situação descrita. Porque eu vi que, por exemplo, um bombom que paga 5% de IPI, um wafer, ele paga 0%. E aí uma determinada empresa simplesmente não fez nenhuma alteração, só mudou a nomenclatura para ela pagar menos imposto. Uma rede de lanches também trocou a nomenclatura, não é mais sorvete, é sobremesa. E aí não paga mais imposto. Atualmente, cada produto tem uma alíquota diferente e aí essa reforma tributária, ela corrige isso? Sim. A alíquota fixada pelos estados para as mercadorias, ela busca justamente tirar essa discrepância de setores, né? Não haver discriminação de setores de mercadoria. Com exceção, claro, dos regimes diferenciados já previstos na lei complementar, medicamentos, por exemplo, que vão ser reduzidos, mas por causa da essencialidade da mercadoria, e outros, por exemplo, tabaco e álcool, que vão sofrer incidência do imposto seletivo, que é por ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, eles também vão ter um tratamento diferenciado. Mas, no geral, essa regra que acontece hoje da classificação das mercadorias e alteração de alíquotas por causa do código da mercadoria, isso que é o foco principal da reforma tributária. A reforma tributária busca tirar essas exceções. São essas diversas exceções, essa árvore entrelaçada de possibilidade de incidência, exclusão, aumento, redução de imposto, que busca ser extinto aqui com esse novo sistema. É simplificar e equilibrar o imposto, a carga tributária de vários setores, inclusive o de serviços, que a princípio vai ser mais tributado agora, vai sofrer uma incidência maior, e ainda não tem, na lei complementar também não tem nenhuma previsão para equilibrar ainda, para mitigar o aumento da carga tributária sobre os serviços. Aparentemente vai ficar equilibrado junto com o de mercadorias, e sim vai ficar com uma carga bem maior do que é hoje. Você citou essa sobretaxa sobre produção, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente
como cigarros e bebidas alcoólicas. Vai existir mudança para os itens da cesta básica, ô Vinícius? Sim. Quando fala de imposto seletivo, é para prejudicial. E quando a gente fala de exceções, vão ter exceções regime diferenciados, vários produtos vão ter alíquota reduzida. Agropecuários vai ter até 100% na redução da contribuição sobre bens e serviços. Medicamentos também pode ter até 100%. Redução para alimentos, na regra, vai ser 40%. Isso com o texto de agora, tá? Que pode mudar. Mas vai ser 40% da alíquota fixada. Isso da alíquota fixada no estado e no município. E a de referência, né? Porque lá na frente, quando implementado o sistema, vai ter a alíquota federal de referência. Então, o estado e o município pode obedecer a alíquota de referência, e se ele aplicar outra, vai ser 40% da aplicada pelo estado e município. Ô Vinícius, para a gente poder encerrar e para quem está nos acompanhando, a pessoa viu lá, foi aprovado na Câmara dos Deputados, foi aprovado no Senado, foi sancionado pelo presidente. Existe a possibilidade de ter uma cobrança de impostos municipal ou estadual? Existe um texto geral, federativo, mas aí quando chega em determinado estado, em determinado município, existe uma cobrança ou um novo imposto. Isso é possível? Na verdade, existem contribuições no próprio texto, novas a serem instituídas, como a contribuição de iluminação pública, justamente para fins de aprimoramento, melhoria da iluminação pública, mas não, em regra, a tributação vai ser o IBS e o CBS sobre o consumo de mercadorias e serviços, e não tem uma nova cobrança surpresa em certo município. O que o estado ou município tem autonomia para fazer, ele é alterar a alíquota em relação à alíquota de referência federal, que vai ter uma margem também de alteração definida em lei complementar do que pode ou não, e também vai ter a questão de aceitação do Conselho Federativo, porque toda alteração referente a âmbito estadual vai ter que ter aprovação dos estados e municipal dos municípios. E o conselho também vai ser por lei complementar. No geral, a gente teve um bom avanço, mas claro que correções podem ser feitas, então, neste meio do caminho, Vinícius. Claro, correções serão feitas, poderão ser feitas alterações, e o que a gente espera é que, ao final, quando instituídas as leis complementares, não fique a margem que os estados e municípios têm hoje de, por exemplo, os benefícios fiscais, regimes de benefícios fiscais e as alterações de obrigação de recolhimento de imposto que favorecem contribuir determinado estado ou município e prejudiquem outros. O que a gente espera que não haja essa diferença no final das contas. E a gente segue acompanhando então Vinícius Costa, advogado, pós-graduando em Direito e Processo Tributário. Muito obrigado por ter aceito o convite, por dar todas as informações. Já faço convite aqui para uma próxima oportunidade para falar sobre esse ou outros assuntos, e fica aberto aí para suas considerações finais. Eu que agradeço, Gabriel, e a equipe. Já fico ansioso para aceitar os próximos convites. E, bom, vamos acompanhar a reforma. Eu estou ansioso para ver como é que vai ficar no Senado. Ainda tem alguns receios em como vai ficar a tributação para o consumidor final. Muita preocupação há sobre estados e municípios, compensação de estados e municípios, como que vão ficar com as perdas. As perdas já estão bem encaminhadas no texto, compensação também. O que abre preocupação no final é como ficará para o consumidor final, já que a tributação incidirá sobre o destino e o que for decidido afeta
afeta a gente no final das contas, né? O que a gente está colocando na mesa. Então, é isso que espero que seja assentado e vamos esperar. Isso, esse equilíbrio ele é fundamental, né, sobre redução de impostos para as pessoas físicas, mas também não pode ter uma perda de arrecadação para os municípios e para os estados. Agradecendo novamente a participação do Vinícius ao vivo aqui no nosso Câmara Total nesta quarta-feira, 11 horas mais 50 minutos. Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios, Câmara Total não para, porque agora é hora das notícias da Metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você de casa. E a gente começa o Notícias da Metrópole falando de uma iniciativa que aconteceu lá na INDEC, a empresa que gerencia o trânsito e o transporte aqui em Campinas. Porque para incentivar o contato entre homem e a natureza, a empresa realizou o seu segundo concurso de fotografia com 3 categorias. Com a ideia de observar com delicadeza a natureza presente na área onde está localizada a INDEC, os colaboradores da empresa participaram do segundo concurso fotográfico, A Natureza da INDEC. Ana Paula é uma das organizadoras e falou sobre a iniciativa. Eu, junto com a minha colega Renata Lins, fazemos parte da SEMEIA, que é a Semana do Meio Ambiente, representantes da INDEC, né? Ano passado a gente teve essa ideia, porque a gente tem uma área verde encantadora aqui, né? A questão da flora e da fauna é muito rica na INDEC. E nós tivemos essa ideia do concurso e foi muito bem aceito, né? Tivemos uma participação grande, fotos incríveis. E esse ano a gente nem tinha pensado em retomar o concurso, mas aí as pessoas já estavam fotografando, já estavam querendo, e aí a gente resolveu lançar o segundo, e foi um sucesso novamente, né? A gente quer que as pessoas tenham esse olhar para a natureza, esse olhar para a fauna, para a flora, para a preservação, sustentabilidade. Então é uma coisa que nós somos privilegiados aqui na INDEC, porque a gente tem a gente pode na hora do almoço estar lá junto da natureza, quando a gente fotografa, as pessoas, ué, onde é que vocês estão? Estamos praticamente no centro da cidade, mas aqui é uma área muito incrível nessa questão do verde. 60 fotografias concorreram nas categorias Fauna, Flora e Interação entre as pessoas e a natureza na INDEC. Não só o espaço da empresa foi explorado, mas também registro de outras áreas onde a INDEC atua, como os terminais. Nós tivemos 2 pessoas aqui da INDEC, né? Uma da área de educação e uma outra pessoa que é muito ativa na área de sustentabilidade. Depois nós pegamos o pessoal da Secretaria do Verde, que nos ajudou dando esse olhar mais detalhado, né, sobre o que a gente deve apreciar com certeza, coisas que são mais raras ou mais difíceis de se enxergar. E, por final, a gente teve o Baçan, que também, ano passado, tanto a Secretaria do Verde como o Baçan nos ajudaram ano passado. E dessa vez, novamente, ele sempre elogiando, né? Ele sempre fala, olha, tá difícil escolher, porque o pessoal tem tirado fotos ótimas. As imagens estão reunidas e expostas para os funcionários apreciarem. Com o título Coração da Mãe Natureza, o agente de mobilidade urbana Sérgio Marim conquistou o segundo lugar na categoria Flora. No ano passado, ele havia conseguido o primeiro lugar. Todos os dias, quando nós vamos pegar a nossa viatura bike para sair para as nossas atividades do dia a dia, nós passamos por aqui, né, por essa goiabeira. E analisando o tronco dela ali, não é, nós comentamos com um colega de trabalho se ele conhecia o coração da Mãe Natureza. Então nós apresentamos a ele, na época foi motivo de piada, né, de sarro, mas tirando as fotos e participando do concurso, né, nós vimos que realmente forma um coração ali junto ao tronco da goiabeira, né, que por sinal muito bonito, formado algo natural pela natureza, né. Eu fui campeão também, só que foi na categoria fauna, onde eu consegui fotografar uma borboleta que estava junto ao uniforme de um colega de trabalho, né, e ela ficou ali por algum tempo, a gente conseguiu focar legal a borboleta junto ao logotipo da INDEC, ali ficou bem bonita a foto realmente. Bem-vindo, Saruê! Levou a melhor na categoria Fauna, ao mostrar o momento de relaxamento do animalzinho. Aldo Aristides, oficial de manutenção, observou o passeio do mamífero e não perdeu tempo em registrar com um clique. Foi mágico esse momento, visto que este saruê estava interagindo ele no seu passeio, embora ele é de hábitos noturnos, nesse dia ele estava caminhando
em pleno sol. Quando eu observei naquela posição que ele fez do pé de limão, onde ele foi fotografado como refúgio, eu não pude perder a oportunidade. Quando eu me aproximei e chamei o zoom no celular, houve uma interação entre eu e o saruê. A foto mostra muito isso. É como que se ele dissesse: e aí, qual foi? Qual é? O que você faz nesse espaço? Talvez eu peguei essa visão, tirei a foto e houve assim realmente essa interação, porque nós somos adotados no espaço. Eles são assim as criaturas que estiveram aqui primeiro. Então foi muito importante isso, ver o saruê naquela posição e poder fotografá-lo. Ganhar não estava em seus planos, pois a foto foi tirada sequer com a pretensão de participar do concurso. O primeiro lugar presenteia o olhar sensível do servidor, que acredita na simbiose entre natureza e o homem. No momento, eu não cheguei nem mesmo em pensar em estar partilhando essa foto, até porque tirei algumas outras fotos também de outras situações, mas com o incentivo da empresa, da parte institucional e dos amigos, eu acabei disponibilizando essa e outras fotos, e foi uma surpresa quando houve uma resposta que ela pegou em primeiro lugar, porque eu pude partilhar a mesma mensagem que eu ouvi do saruê, que é um contribuinte muito grande para a sociedade, sendo que ele come carrapato, come também outros insetos como escorpião e faz esse trabalho de controle de pragas urbanas e muitas vezes não é reconhecido. E parece naquele momento da congratulação da foto sair em primeiro lugar, é como se fosse dado espaço para ele sair em defesa até mesmo das capivaras, que naquele momento presente de escolher as melhores fotos, as capivaras estavam sendo estigmatizadas como os verdadeiros culpados pela febre maculosa, e sabemos que não. Então o saruê transmitiu também essa mensagem naquele momento. 11h mais 56, a gente segue aqui com as notícias da metrópole de Campinas, falando sobre trânsito, porque tem bloqueio que continua em via importante da cidade. A gente falou na última semana de uma obra que está sendo realizada lá na alça de acesso do viaduto Miguel Vicente Cury, que é o acesso na Avenida Prefeito José Nicolau Lugero Mazelli, no sentido centro-bairro. Teria que ter terminado ontem, mas vai ser mantida essa obra até a próxima sexta-feira, dia 14. Então, continua o pedido de atenção aos motoristas que circulam ali naquela região, lembrando que é a alça de acesso ali do Terminal Vicente Cury, sentido centro-bairro. E amanhã tem uma ação educativa importante também da INDEC. Sim, a gente já falou em outras oportunidades aqui da questão do perigo, né, das linhas de pipa para os motociclistas. Por isso, a INDEC realiza nesta quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã até o meio-dia, ali no Jardim Londres, conhecido como Balão do Londres, uma ação para proteger motociclistas dos perigos e os sinistros envolvendo linhas com produto. Então vai ser, além de panfletos e tudo entregue, nós teremos também aí a colocação, inclusive, olha, de cortas-pipas, que são aquelas anteninhas colocadas bem em frente das motos para proteger os motociclistas. Então, amanhã das 9 ao meio-dia. Mais um importante serviço aqui para a cidade de Campinas. Amanhã a Sanasa vai realizar uma obra e vai interromper o fornecimento de água para qual bairro, Mirna? No Jardim Ouro Preto, nesta quinta-feira, nós teremos aí das 8 da manhã às 5 da tarde sem água, porque a Sanasa vai fazer a substituição de um macromedidor na rede de distribuição daquele bairro. Por isso, você que mora no Jardim Ouro Preto, faça a reserva ainda hoje. Mirna Abreu, já que estamos no mês de julho, durante as notícias da metrópole de Campinas, a gente tem dado opções aqui para as crianças que estão em casa. E você sabia que existem empresas que são especializadas em colônia de férias? Olha, justamente nesses períodos em que é preciso oferecer atividades diversas, enquanto os pequenos se divertem com segurança, os pais podem cumprir aí o compromisso de trabalho. A reportagem é da Ana Paula Meneghetti. Férias é tempo de diversão para a criançada, mas para os pais que precisam trabalhar, nada melhor do que deixar as crianças envolvidas em diversas atividades e com segurança. Por isso, nesse período, muitos pais acabam contratando um serviço de colônia de férias.
A Marina, que é psicopedagoga e tem uma empresa de recreação, explicou que a programação de brincadeiras é bem diversificada. Tem jogos esportivos, queimadas, gincanas, tudo para agradar o maior número de crianças. As atividades de recreação podem ser feitas durante a semana e até em período integral, dependendo da empresa e da estrutura do local. E o mais importante, elas aprendem brincando. Então é importante eles estarem com outros amigos que não são os da escola, eles estarem socializando com outro local, outro grupo de pessoas. Isso é muito importante para o desenvolvimento deles, tanto social quanto psicomotor. A gente faz muito jogo lúdico, que a gente usa métodos de ensinar eles de uma forma diferente. Então a gente faz jogos que falam sobre reciclagem, jogos que falam sobre os animais, então eles saem aprendendo alguma coisa, sempre. Essa é a primeira vez que Maria Cláudia participa das atividades de recreação. As brincadeiras são muito legais, os tios também. Eles participam bastante. Qual brincadeira até agora você gostou mais? Queimada russa. Por que queimada? Porque é muito legal ficar andando como ameba e fazer várias coisas. Eu conheci gente nova, a Ana Laura, e eu já tinha dois amigos aqui, a Mica e o Pedro. Corre pra lá, corre pra cá, joga a bola. Mas uma hora é preciso repor toda essa energia. Então pausa, porque é a hora do lanche. E a gente continuar brincando sem ninguém ficar com fome. A radialista, mãe do Pedro, de 6 anos, contratou o serviço de colônia de férias. Para ela, essa é uma forma de evitar que as crianças fiquem ociosas em casa. A recreação nos oferece tudo isso, proporciona a alegria deles, as atividades, as brincadeiras e o sossego das mães, né? Assim, para nós, nos ajuda muito porque eles estão de férias, mas nós, os pais, não estamos, né? A gente tem que trabalhar e a gente precisa desse cuidado. A gente só precisa descer com eles, né? Trazer o lanchinho, deixar eles aqui, eles estão em casa e no nosso próprio conforto, como você falou, e se divertindo muito. Então as crianças, se elas não têm esse tipo de atividade, elas ficam em casa, presas no celular, o que acaba não sendo muito legal para o desenvolvimento deles. Então a nossa intenção é trazer a tranquilidade para os pais, de que eles vão estar brincando, né? E a diversão para as crianças. Ele chega radiante, é como se ele estivesse em um outro ambiente que não fosse o nosso condomínio, inclusive, porque eles gostam tanto que eles brincam, se divertem, conhecem amiguinhos novos e chegam em casa contando, e o tio Urso, o tio Sassá, e teve essa brincadeira, teve aquela outra, eles ficam maravilhados. O Luca não tem preferência, gosta de todas as brincadeiras, inclusive o time dele ganhou a partida de queimada. Vem os amigos de vez em quando meu aqui, a gente fica brincando o dia inteiro até acabar a recreação, aí a minha mãe me busca, ou meu pai. Conheceu gente nova aqui? Sim. O que você acha disso? Legal. Iniciativa muito bacana, e a Mirna Abreu até assustou aqui nos estúdios com a pausa e com a barulho da aquela fiada. freada brusca, eu achei, meu Deus, aconteceu um acidente. Alguma coisa nessa brincadeira criança. aí. Não. Era uma pausa, justamente porque entre uma brincadeira e outra tem o horário do lanche, né? Exatamente, mas uma iniciativa muito bacana, né? Enquanto os pais trabalham, as crianças têm o que fazer, a diversão junto com a educação, projeto muito bacana. Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, e a gente começa falando sobre uma iniciativa do vereador Marrom Cunha. É hora de Câmara nas ruas, porque a instalação de lombada e a sinalização de trânsito horizontal e vertical na Avenida Domiciano Perini Neto, no bairro Satélite Íris 2, deixou os moradores mais tranquilos. A indicação foi do vereador Marrom Cunha e a reportagem é de André Aranha. O
vereador Marrom Cunha solicitou à Prefeitura, em 2022, através de indicação, a instalação de lombada e sinalização de trânsito horizontal e vertical na Avenida Domiciano Perini Neto, no bairro Satélite Íris 2. Foi um pedido dos moradores porque nesta avenida existe esta nave-mãe aqui, com uma movimentação intensa das crianças e dos pais também. Por isso, existia uma preocupação muito grande com relação à possibilidade de acidentes. Essa lombada aqui já é vários anos que vem pedido da população, referente aqui à nave-mãe, porque é um fluxo muito grande de carro, é uma travessia aqui que é muito utilizada. E então, na entrada e saída da escola, da creche, havia o quê? Muito perigo, porque os carros vinham em altas velocidades. Então, eu acho assim, foi de muito suma importância essa lombada aqui, foi feita outra na parte de cima também, para que diminuísse a velocidade, para evitar grandes acidentes aqui. Mãe de uma criança que frequenta a nave-mãe Professor Paulo Reglos Neves Freire, Selma agora está mais tranquila. Eu moro aqui no bairro há 26 anos. Essa lombada aqui foi muito importante porque tem muito movimento aqui. Meus filhos estudam aqui nessa creche e ficava o carro em alta velocidade aqui, inclusive entrada e saída da creche, né? Muita molecada empinando moto no horário de saída, de entrada. Então foi muito importante para a gente isso aqui. Tá ajudando muito, diminuiu bastante o fluxo aqui daqueles carros correndo muito. Foi muito bom. Você, como mãe, ficava muito preocupada? Ficava preocupada com os meus, ficava preocupada com os outros, porque as pessoas são completamente sem noção para passar aqui. Realmente passavam muito rápido, né? Porque é uma reta só, então é fácil passar em alta velocidade. Já vinham desde lá de cima, correndo. Eu acho que os moradores estão certos em reivindicar. Nós, como fiscalizadores, legisladores, hoje, o que é o nosso trabalho? É vir aqui, passar essas demandas, passar por serviços públicos, passar para o poder público também, que possa resolver essas demandas que a gente pede. Então, eu acho sim que a INDEC está trabalhando muito intensivo em cima disso, tá? Eles estão trabalhando, nós sabemos da dificuldade que é hoje para conseguir essas lombadas, mas hoje foi um grande êxito nosso aqui. E a gente continua com Câmara nas ruas, dessa vez falando sobre uma intervenção proposta pelo vereador Cecílio Santos, que apresentou um ofício para resolver a situação do esgoto lá no bairro Satélite Íris 1. O vereador Cecílio Santos solicitou à Sanasa, através de ofício, a implantação da rede de coleta e afastamento do esgoto em vielas localizadas no bairro Satélite Íris 1. Nós tínhamos uma situação que parte do bairro já conta com a coleta e o afastamento do esgoto e em algumas quadras, nas vielas, não tinha ainda esse serviço sendo prestado pela Sanasa. Então nós solicitamos que fosse feito o projeto, fosse feito toda essa tratativa com os moradores para que esse serviço pudesse ser implantado e aí resolver 100% da coleta e afastamento do esgoto aqui no bairro. São quase 10 vielas que terão o serviço realizado, como já havia sido conversado com o gerente de planejamento do órgão. Ainda tem muito para fazer, mas já começou. Já foi feito em uma das quadras e eles nos apresentaram, a Sanasa nos apresentou um cronograma para a execução das obras nas demais vielas. Já foi feito o projeto de todas elas, da viela da quadra 50 até 89, todas elas terão o esgoto sendo coletado nas vielas. Todo o processo levou um tempo, pois foi necessária a autorização de cada um dos moradores por escrito para a vistoria dentro das casas e realização da obra. Nós oficiamos a Sanasa, solicitamos reunião com a comissão de moradores daqui do bairro e depois de muitas tratativas foi feito esse projeto para coleta do esgoto nas vielas. É um problema que a gente tem aqui no bairro. Realmente o bairro é muito grande e nas ruas onde foi possível passar e coletar o esgoto, nas ruas, na calçada, isso foi feito. Faltavam as vielas, que era um serviço que precisava conversar com os moradores, ter autorização de cada morador para que a Sanasa pudesse entrar com os trabalhadores dentro da casa, no quintal,
Então, de fato, foi assim, demorado, mas nós estamos vencendo as barreiras e agradecemos a Sanasa por ter também essa disponibilidade de botar os trabalhadores para executar esse serviço manual em cada residência. O parlamentar reforçou que saneamento representa saúde para a população. O serviço de esgotamento é saúde, não é? O saneamento é saúde. E, portanto, as famílias aqui necessitam desse serviço. A gente pode observar um bairro já consolidado, com umas casas bem construídas, né, a pavimentação nas ruas, mas faltava esse serviço que é essencial para a população. Então, graças a Deus e a luta do povo, nós estamos vencendo essa barreira. Quem mora na região há muitos anos acompanhou de perto essa luta e nunca parou com suas reivindicações. Com o ofício para as obras, eles torcem para que, finalmente, todas as vielas recebam a benfeitoria. Porque aqui tudo foi com muita luta, tudo. Desde a rede de água, né? E agora a questão da rede de esgoto. A rede de esgoto faz mais de 40 anos que a população aqui, porque é um bairro muito antigo, a gente é um bairro de mais de 60 anos. Eu acho que faz muita falta e a Sanasa está atrasada com a nossa rede de esgoto. E espero, agora tenho fé que agora vai sair, né? A quadra anterior à minha agora já foi executada, né? Então por isso que eu acredito que agora possa finalizar a nossa rede de esgoto. Foi o que eles prometeram para nós, né? Nessa reunião que nós tivemos agora na terça-feira, eles prometeram que a equipe vai retornar agora por esses 10 dias e que ia começar e até agora ele está aguardando, esperando para ver se realmente eles vêm com essa equipe mesmo e dá continuidade e conclua esse tão esperado esgoto que o pessoal tanto quer, porque ficar na fossa não dá não, né? Se já tem os dutos tudo implantado, as ruas tá tudo com esgoto, só falta mesmo as casas, as quadras que tem viela. Mas quando vier aí nas vielas vai ser só sucesso. Só sucesso, lógico. A gente vai agradecer o pessoal responsável que vai fazer esse trabalho, né? Porque é uma obra também que não é de graça, né? É uma obra que eles vão ter que plantar e a gente vai pagar, a gente não está pedindo nada de graça. E outra também para evitar doença, né? Meio-dia mais 12 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo dentro do nosso Câmara Total. Fim do primeiro semestre, hora de análise, aquele balanço das comissões. E a gente começa falando de uma comissão especial de estudos. Lembrando que as comissões especiais de estudos, elas têm um prazo para começo e também para findar. Elas podem ter 90 ou até 180 dias de trabalho. E agora a gente vai falar da Comissão Especial de Estudos sobre a arborização urbana, que tem a finalidade de realizar um levantamento de procedimentos de plantio, manutenção, cuidado, inventário de espécies, poda e extração de árvores aqui em Campinas, que já discutiu a retirada das árvores da cidade e o trabalho deve continuar no segundo semestre, com foco no taquaral. A Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana fez 7 reuniões no primeiro semestre. A comissão, que é presidida pelo vereador Paulo Gaspar, fez um levantamento sobre procedimentos de plantio, manutenção, cuidado e também inventário de espécie. Também solicitou informações sobre poda e extração de árvore. Inclusive, a tragédia envolvendo uma árvore aqui no Bosque dos Jequitibás foi bastante comentada pela comissão. Houve apresentação dos laudos técnicos da figueira do Bosque dos Jequitibás e dos eucaliptos da Lagoa do Taquaral. O tema Bosque Urbanos e a preservação de árvores nativas também esteve em pauta, além do assunto tecnologias disponíveis para o apoio a inventários arbóreos e análises de risco de queda de árvore. E essa comissão ela está ressuscitando todos esses fatos, não só do Taquaral, como do próprio bosque agora, que também matou uma pessoa. É uma árvore que era tragédia anunciada, já fazia 30 anos que ela tinha sido cortada as raízes e um dia ela ia cair. E ela caiu agora esse ano porque a chuva foi além do normal. Então, tudo isso é porque não existe um censo arbóreo fitossanitário
da cidade toda, que a gente já está reivindicando há muito tempo. O que é isso? É um levantamento de todas as árvores existentes, as árvores urbanas dentro do município, catalogadas, onde são acompanhadas uma a uma o seu estado fitossanitário, ou seja, o estado de saúde. Quais estão em boas condições, quais apresentam problemas de doença, quais precisam de podas, quais precisam ser extraídas, quais precisam ser replantadas. Então tem que ter um plano de manejo para a cidade como um todo. Tem regiões onde são muito satisfatórias a quantidade de árvores, tem hoje que não tem nenhuma. A comissão também visitou neste primeiro semestre o Instituto Agronômico de Campinas. Ali foi uma visita para conhecer o horto, o jardim que existe lá, a quantidade de espécies. Então, um dos técnicos da comissão que trabalha lá fez esse convite para a gente ver a diversidade. Campinas tem um parque botânico ali, né, um grande viveiro que é visitado por técnicos do mundo inteiro, né? E essas mudas, onde você tem sementes ali que são fornecidas para diversas cidades do Brasil, por exemplo, e que elas podem dali usar espécies nativas para rearborizar a cidade de Campinas. Então até a política de quais as espécies que você usa para plantar na cidade precisam ser discutidas com o conselho, com as entidades, porque hoje você tem muito IP pela cidade como um todo, ou uma outra espécie, como o manacás, que for usado aqui no centro, e fica 2, 3 espécies usando na cidade inteira. A gente precisa de diversidade. Completam o colegiado ali de Paulo Gaspar, os vereadores Zé Carlos, Cecílio Santos, Paulo Haddad e Paulo Búfalo. Tem muito trabalho a ser feito, né? A gente focou basicamente no Bosque Taquaral agora, que a gente vai começar a entrar, mas nós temos 25 parques públicos na cidade e tem toda a arborização urbana de Campinas, né? Que precisa ser feito o levantamento da cidade como um todo, um levantamento fitossanitário, e precisa de um plano de manejo para a cidade como um todo. Então a gente está assim na Idade Média em termos de política de arborização urbana. E agora a gente fala de comissões permanentes, aquelas que analisam vários projetos aqui da casa, além de trazer debates importantes para a Câmara. A gente fala da Comissão para os Assuntos de Segurança Pública, que no primeiro semestre focou o tema segurança nas escolas. A expectativa agora é que tem aí o aumento de parcerias e ações com as forças de segurança pública e privada. A Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas realizou 4 reuniões na Câmara Municipal de Campinas, sob a presidência do vereador Nelson Ossiri e os membros Arnaldo Salvetti, Jorge Schneider, Edson Ribeiro, Paulo Haddad, Edivaldo Cabelo, Jair da Farmácia e Zé Carlos, com o objetivo de prevenção e conscientização contra as drogas. Foram 4 reuniões muito produtivas, no sentido até da causa, da bandeira que nós defendemos, né, que é as políticas de prevenção às drogas, um tema muito sensível e que realmente atinge, né, inúmeras famílias. E quem vive o problema das drogas em casa ou conhece alguém que tenha problema com drogas sabe muito bem a importância dessa comissão de políticas públicas de prevenção às drogas. Então nós trouxemos assuntos relevantes como, por exemplo, internação compulsória, que é aquela internação à força, né, através de uma medida judicial para o dependente da droga, que não aceita tratamento, que está colocando em risco a vida dele e a vida da sociedade e adoecendo também a família, que a família adoece junto. Nós trouxemos um assunto também muito importante, que é a questão da alimentação saudável para o dependente químico. Por incrível que pareça, poucas pessoas se atentam a isso, né? E é muito importante se atentar, porque hábitos precisam ser mudados na vida do dependente químico. E uma delas é a questão da alimentação saudável. Por exemplo, um dependente de álcool, um portador da doença do alcoolismo, ele não pode se alimentar com nada que tenha qualquer tipo de bebida alcoólica no tempero, no preparo do alimento, né? Aquele pouco do álcool é o suficiente para desenvolver a doença novamente, porque a doença não tem cura, a doença do alcoolismo, é uma doença que estaciona. E muitas das vezes, através do alimento,
a doença volta a desenvolver. Então trouxemos esse assunto. Nós trouxemos assuntos também envolvendo a prevenção nas escolas, o PROED, né, o PROIN da Guarda Municipal, que são duas ferramentas de prevenção muito importantes nas escolas, atingindo ali as crianças, os jovens, desde a raiz. Né, desde o primeiro momento na escola, a criança já recebe qualquer tipo de palestra, né, com um contato para ajuda, caso esteja passando por alguma situação delicada e necessite de amparo. A inteligência emocional foi uma das pautas que eu mais me sensibilizei no dia da palestra, porque você se identifica muito com ela. As pessoas hoje, elas estão muito fracas emocionalmente, devido a toda a situação do mundo. Não é um problema só de Campinas, é um problema do mundo, né? O aumento de ansiedade, depressão, as pessoas estão mais sensíveis, a emoção está à flor da pele, as pessoas não estão, principalmente os jovens, estão se frustrando de uma forma muito precoce, não aceitando, né, qualquer tipo de ajuda, sendo muito resistente. Então, o assunto foi muito importante e ajudou bastante através da Karina, que foi a palestrante, quando nós falamos sobre a questão do emocional, em especial dos jovens. O PROERD é um programa que envolve a família, a polícia militar e as escolas, com o objetivo de orientar as crianças e os adolescentes contra o uso da droga e álcool e ao combate à violência. O parlamentar Nelson Ossiri já adiantou que a comissão vai trabalhar pelo avanço das propostas para combater as drogas. Nós temos vários assuntos que nós já estamos conversando para que possa o palestrante estar presente. E assuntos importantes, não é só uma palestra. Nós temos, por exemplo, o depoimento de um dependente químico, que ele titulou o livro dele chamado Louco de Pedra. Ele tem uma relação muito forte com a igreja evangélica e hoje ele salva vidas. Ele conta a história dele e ajuda pessoas que sofrem com o problema da droga. Então é muitos assuntos, né? Mas esse é um que vai ser bem polêmico, porque o depoimento é muito forte. Como também nós vamos voltar a abordar a questão da internação à força, considerando que as pessoas em situação de rua estão aumentando, e essas pessoas em situação de rua, 85% delas são dependentes químicas e precisam que o Estado, que o poder público venha a intervir e oferecer assim um tratamento digno, gratuito, para que essas pessoas possam ser de fato ressocializadas. Uma correção, o trabalho que você acabou de ver nessa reportagem é o balanço da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas, que é presidida pelo vereador Nelson Ossiri, que falou aí das atividades do primeiro semestre de 2023 e também dos assuntos que devem ser abordados a partir de agosto. Agora sim, nós vamos conferir então a reportagem de como foi o trabalho de uma outra comissão permanente, desta vez a de Assuntos de Segurança Pública. Criada no dia 22 de dezembro de 2004, a Comissão Permanente para os Assuntos de Segurança Pública tem como responsabilidade opinar sobre o funcionamento ou a atuação da Guarda Municipal de Campinas e também fiscalizar os serviços de segurança privada na cidade. Presidida pelo vereador Major Jaime, a pasta também conta com a atuação dos vereadores Arnaldo Salvetti, Marcelo da Farmácia, Otto Alejandro e Carlinhos Camelô. Além de combater acidentes, outra competência dessa comissão é realizar estudos, pesquisas, levantamentos, debates e palestras que retratem a situação da segurança pública no município e auxiliem no seu aprimoramento. Ao longo desse semestre, a comissão trouxe para a Câmara Municipal a discussão sobre temas importantes, como a rede de proteção às mulheres. O destaque dos trabalhos, segundo o presidente, foi a segurança nas escolas. Mas o que mais nos chamou a atenção e o que mais nós tivemos trabalho e continuamos ainda com esse trabalho é exatamente na questão da segurança nas escolas, né? Quando a gente fala de segurança nas escolas, a gente não precisa falar e não precisa dizer como foram graves os fatos que aconteceram fora do nosso município. Muito já está sendo feito aqui no município de Campinas.
talvez alguns não saibam, mas já existia um projeto aqui que foi aprovado, né, e virou uma lei no final do ano passado, onde eu e o Gaspar já falávamos da preparação, da capacitação, né, da discussão de assuntos que, né, trazem a violência para dentro da escola, que a gente já pudesse fazer isso. No mês de abril, por exemplo, a comissão debateu sobre como prevenir atentados violentos em escolas e creches do município, ouvindo especialistas e representantes da Polícia Militar do Estado. E a gente conseguiu, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, e aí eu parabenizo a Segurança Pública, né, na pessoa do seu secretário, mas também do Coronel Pompiani, por já terem um projeto, que é o projeto Égide, que fala especificamente de como isso pode ser feito e como é possível realizar isso. Já vem acontecendo hoje nas escolas do município de Campinas, e eu acredito que o segundo semestre será um momento de colocar em prática. O presidente da comissão disse que as condições de atuação ainda não são as ideais, mas para o próximo semestre a expectativa é firmar mais parcerias e ações com as forças de segurança pública e privada. A Guarda Municipal, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, técnico-científica, todos estão desempenhando um trabalho muito bom com as condições que eles têm hoje na nossa cidade de Campinas. Então a gente espera que isso melhore e que a gente possa trazer boas notícias aí, né, para o próximo semestre. E agora é a vez de falar da Comissão de Defesa da Criança, do Adolescente e Juventude, da Criança, Adolescente e Juventude aqui da Câmara, que no primeiro semestre promoveu diversos debates, incluindo aí a discussão do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto da Juventude, o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e também do Sistema Nacional da Juventude. O presidente da Comissão da Defesa da Criança, Adolescente e Juventude, o vereador Felipe Marquesi, fez um balanço sobre os trabalhos realizados no primeiro semestre. Como, por exemplo, a lei que estipula a colocação de câmeras nas creches, colocação de câmera nos hospitais. Então, com certeza, vai ao encontro, né, da população para ter esse monitoramento de cuidados com as crianças e que estão nascendo nos hospitais, como também nas creches, para evitar aí abusos, evitar problemas graves que possam acontecer dentro das escolas. Um dos assuntos discutidos pela comissão, a construção de 16 creches do programa Espaço do Amanhã. Os locais são as regiões onde há um maior número de crianças na lista de espera. Uma solução, olha só, para um déficit de 4.800 vagas. Com a chegada no ano que vem dessas inaugurações, vai chegar quase a 5.000 vagas nas creches na nossa cidade. Lógico que a gente sabe que zerar o número da creche é quase impossível, porque é muito volátil, né? Essa questão nascem crianças, né? Os pais já querem colocar de imediato nas creches, e nós sabemos que não é em todos os bairros que tem esse equipamento público. Então é um grande desafio para o Poder Executivo, mas nós vemos aí um grande avanço nos próximos anos, que estará melhorando muito. Uma média de 300 vagas por unidade educacional. Várias creches, como na região do Campo Grande, região de Viracopos, região do Distrito do Ouro Verde, também serão contemplados diversas creches do nosso município. O investimento é de 144 milhões de reais. Nós, nesse primeiro semestre do ano de 2023, fizemos muitos acompanhamentos como presidente da comissão da criança, do adolescente e da juventude, os acompanhamentos das construções de 16 novas creches no município de Campinas. Então, eu fui em vários lançamentos de ordem de serviço e nós podemos ver o avanço para as nossas crianças que estão chegando, né, para poder se matricular, os pais, né, nas creches no município de Campinas, e o prefeito da nossa cidade faz esse lançamento de 16 novas creches no nosso município. Completam o colegiado os parlamentares Otto Alejandro, Débora Palermo, Guida Calisto e Marrom Cunha. O presidente da comissão já foca nas atividades que serão realizadas a partir de agosto. Nós, como comissão,
trabalharemos, né, seguiremos passo a passo acompanhando as obras das construções das creches, que são quase 5.000 vagas que estarão sendo disponibilizadas à população. Então, primordial é priorizar e acompanhar a evolução das creches e também esperar, né, os projetos chegarem na nossa comissão. Estamos esperando os vereadores agora, no segundo semestre, enviarem os projetos para essa comissão e nós estaremos prontos para dar os pareceres e também para trabalhar e dar seguimento aí para o plenário. Lembrando que no decorrer de julho a gente apresenta aqui sempre o trabalho das comissões permanentes e também das comissões de estudo, além de algumas frentes parlamentares que continuam ativas agora durante o recesso. E a gente lembra, já que a gente falou aqui de criança e adolescente, Gabriel, que nós temos aqui nessa semana, inclusive, uma solenidade discutindo justamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa aí 36 anos, uma importante reflexão. Então a gente acompanha então nesta quinta-feira. Mirna Abreu, para encerrarmos as notícias do Legislativo, você falou em solenidade, hora de homenagem aqui. A Câmara homenageou a Embrapa pelos seus 50 anos. A gente lembra que Campinas há 2 unidades da empresa e agora recebeu da Câmara Municipal o diploma de honra ao mérito. Por iniciativa do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, a Casa do Legislativo de Campinas entregou o diploma de honra ao mérito à Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Quero dizer que para nós é uma honra poder realizar essa reunião em comemoração aos 50 anos de existência da Embrapa. Quando nós recebemos uma comitiva para falar do conjunto de ações da Embrapa, né, que estavam sendo realizadas por todo o país para marcar essa data, que é um feito, é um marco, nenhuma instituição chega aos 50 anos, né, incólume, ou seja, a solidez da Embrapa, ela a cada ano que passa ganha ainda mais robustez e fica para trás todo o legado de contribuição aí para a nossa nação. A homenagem faz parte das comemorações do aniversário de 50 anos da empresa e reconhece, junto à sociedade, sua imagem de destaque na pesquisa agropecuária do mundo tropical, em especial das suas unidades presentes no município de Campinas. Segundo Rossini, ela tem contribuído para levar o nome do município para todo o país e também para fora. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, no dia 26 de abril deste ano, comemorou 50 anos de existência. A Embrapa, desde a sua fundação, tem contribuído de forma relevante para o avanço da agropecuária nacional, com o desenvolvimento de tecnologias, conhecimentos e informações técnico-científicas voltadas para esse setor, de tal modo que o passado e o presente da Embrapa se misturam com a própria história da pesquisa pública agropecuária no Brasil. Instituída pela Lei 5.851 de 1972, a Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, que tem como finalidades a promoção, estímulo, coordenação e execução de atividades de pesquisa com o objetivo de produzir conhecimentos e tecnologia para o desenvolvimento agrícola no país. Em Campinas, ela está representada por 2 unidades de pesquisa estabelecidas desde a década de 80, a Embrapa Agricultura Digital e a Embrapa Territorial. Também fica no município a equipe avançada da Diretoria de Negócios da empresa. Gustavo Espadotti, chefe-geral da Embrapa Territorial de Campinas, agradeceu a honraria recebida. É uma grande honra para nós recebermos essa homenagem, e isso eu falo em nome não só da Embrapa Territorial, das nossas unidades presentes aqui na região metropolitana de Campinas, mas também das 43 unidades descentralizadas da Embrapa dispersas em todo o nosso território nacional. Para nós, como embrapianos, como funcionários públicos, mas principalmente como atores que trabalham dia e noite
em prol da produção agropecuária, em prol da produção de alimentos, fibras de energia e principalmente em prol dos nossos produtores rurais. É uma honra muito grande receber essa homenagem, que é um reconhecimento não só aos trabalhos desenvolvidos pela nossa empresa, mas principalmente pelos trabalhos desenvolvidos por eles, pelos produtores rurais, que são o foco, o objeto dos nossos trabalhos e que incansavelmente lutam por alimentar a nossa população brasileira e gerar um excedente de recursos, um excedente muito grande de empregos para toda a nossa sociedade e um excedente também de alimentos, que não alimenta apenas a nossa população, os nossos 210 milhões de habitantes, mas quase 1 bilhão de bocas mundo afora. Stanley Oliveira, chefe-geral da área de agricultura digital, ressaltou a importância desse setor para o Brasil. Agora, quando a gente fala de tecnologia, é importante saber uma coisa, que a tecnologia por tecnologia não vai mudar a vida do produtor. A transformação digital no campo ocorre quando existe a tecnologia, existe processos e pessoas que precisam ser treinadas com a oportunidade de aprender coisas novas e usar uma tecnologia que pode reduzir, por exemplo, o impacto na agricultura. Nós desenvolvemos a Embrapa tecnologias para reduzir a perda, para você aumentar a precisão das pesquisas. Nós reduzimos o valor do insumo quando conectamos pessoas, quando conectamos produtores, quando conectamos instituições de pesquisas e outros entes importantes no ecossistema de inovação. Representando o presidente Dário Saad, esteve presente o secretário do Verde, Rogério Menezes, que agradeceu em nome da Prefeitura Municipal o trabalho da empresa em Campinas. Ficou muito claro aqui hoje que a Embrapa, sem nenhum exagero, é um dos pilares do desenvolvimento nacional. E quando a gente assiste, se eu pudesse resumir em poucas palavras o vídeo maravilhoso que foi apresentado aqui para a gente, né, eu falaria: fortalecimento da ciência, gestão baseada em evidências, em dados técnicos, científicos, né, que a sociedade brasileira deve muito à sua ciência, tem que ser fortalecida, retomada, prestigiada, o quanto mais possível, né? Tá certo, então, Mirna Abreu, muito obrigado primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora com as notícias do Legislativo. Boa tarde, Gabriel, eu que agradeço, boa tarde para você de casa. E olha só, Campinas apresentou ontem o novo time de vôlei feminino. E o primeiro desafio é o Campeonato Paulista. O vôlei feminino está de volta a Campinas depois de 9 anos. A equipe vai disputar o Paulista e a Superliga C em busca de um lugar na elite nacional. Bom, o técnico Fabiano está super motivado. Fala aí, professor, o que o torcedor de Campinas pode esperar? Luta sempre o torcedor pode esperar. A gente vai lutar muito, vai brigar muito para alcançar o que o masculino já está hoje, né, na Superliga A. Nós temos um processo para seguir aí de Superliga C, de Superliga B, um campeonato paulista batendo na porta. Então é um time que desde o primeiro dia que nós nos encontramos na quadra, é um time que você pode ver que vai entregar muita luta, é um time guerreiro, um time aguerrido. Então isso o torcedor campineiro pode esperar o tempo inteiro, que a gente não vai deixar baixar o nível em nenhum momento. Qual o perfil do elenco? Hoje nós temos um perfil com jogadoras experientes e algumas jogadoras mais jovens, né? Então eu acho que essa mescla é importante para a gente, porque as mais experientes vão pautar as jogadoras para que elas cresçam um pouquinho, que subam de nível, porque nós trouxemos principalmente a Fabiola, que é uma levantadora e dita o ritmo do jogo o tempo inteiro, mais experiente com a juventude das meninas que vem com a força, né? Então acho que isso é importante, essa mescla vai ser importante pra gente durante a temporada. O lançamento do time foi na prefeitura. A prefeitura vai ser uma parceira. Nós comentamos, falei com o Kleber, né? Depois do lançamento a gente já fez uma reunião,
a gente vai marcar muitas reuniões. A cidade tem um setor produtivo, empresarial forte. São meio chorões, mas são fortes, no bom sentido. A gente conhece o setor e a gente vai abrir as portas necessárias para que o projeto seja um projeto vencedor. Tá? Eu tenho essa paixão pelo esporte. Um time que vem aí com promessa, com grandes nomes, grandes nomes para uma grande cidade também, a gente está falando de uma metrópole. Então a gente está apostando muito mesmo, porque a gente tem já um time de voleibol que já desponta muito. Tivemos também o vôlei feminino há 10 anos atrás. Eu acho que completa. Campinas já tem um nome grande, agora com o voleibol e com grandes atletas vai ser melhor ainda. O objetivo é ser top 1 do Brasil, isso mesmo. Campinas em primeiro lugar no vôlei. É uma honra estar aqui na cidade de Campinas, uma cidade com uma possibilidade enorme de ter o voleibol, enfim. Já temos a equipe masculina, agora com a equipe feminina, de se tornar a cidade modelo, a cidade número 1 do voleibol no Brasil. Esse é o nosso objetivo, de fortalecer essa parceria com o esporte. Então, só tenho a agradecer ao prefeito Dário de estar abrindo as portas da cidade para nós. A cidade já nos recebeu maravilhosamente bem, enfim, nas redes sociais, enfim, todo mundo falando da cidade, falando do novo time, da possibilidade, enfim, de jogar uma Superliga A. E, gente, nós estamos começando um projeto grande já. E a casa do Campinas será o ginásio do Concórdia, onde jogava a última equipe feminina de vôlei da cidade. Eu estou muito feliz por vir jogar em Campinas, é a primeira vez. Feliz com esse projeto novo, eu acho que Campinas merece um time de voleibol feminino, já tem um time vencedor, que é o masculino, e agora com o feminino. Eu acho que é uma porta que se abre também para outros atletas. É um time novo, que vem aí com um projeto muito bacana, um projeto que a gente tem certeza que será um projeto vencedor. E acredito também que através desse projeto virão outras crianças também, que a gente vai ter também projetos com a base. E é isso que o projeto quer, não somente o profissional, mas também trazer ali da base essas crianças para ter a oportunidade de ter um vôlei profissional também. Eu estou muito feliz de apresentar isso, estou feliz com esse novo desafio na minha vida. Não vai faltar empenho, com certeza. E eu conto também com a torcida de Campinas, para que todos venham assistir os jogos, nos apoiem, para que esse projeto dê muito certo. E certamente a torcida vai comparecer. São 13 atletas já contratadas que vão representar o vôlei feminino de Campinas. Grande expectativa por resultados, viu? Porque o projeto montou uma equipe com jogadoras experientes, como a Fabíola, que conversou com o nosso repórter, tem a Mari Paraíba, Sara Ellen e primeiro jogo oficial deve acontecer no dia 7 de agosto, estreia no Campeonato Paulista contra Bauru fora de casa. Primeiro jogo aqui em Campinas está marcado para o dia 18 de agosto contra o SESI Sorocaba. O ingresso vai ser 1 quilo de alimento não perecível. Boa sorte desde já. Meio-dia mais 42 minutos, a Mata Santa Genebra é considerada o maior remanescente de floresta aqui da cidade de Campinas. E claro que a nossa equipe esteve por lá, vai mostrar para vocês um pouco desse bioma e só pode ser no quadro Giro Ambiental. A Mata Santa Genebra é um exemplo de preservação há mais de um século e é sobre esta floresta que vamos falar hoje no Giro Ambiental. Em um espaço com 251 hectares em um perímetro de 9 quilômetros de floresta, a Mata Santa Genebra possui a maior área contínua de vegetação da região, sendo a segunda maior floresta urbana do Brasil. Tombada em 1992, ela se tornou uma unidade de conservação federal, com gestão compartilhada entre a Fundação José Pedro de Oliveira e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. A Mata Santa Genebra ela é a única unidade de conservação no Brasil que tem uma gestão compartilhada desse tipo, entre o município e a União, uma instituição federal, que no caso é o ICMBio, que é o órgão federal que administra unidades de conservação federal. Isso traz mais benefícios?
Isso trouxe vários benefícios no processo de formação, tanto do quadro de servidores, né? A gente fez bastante curso de capacitação, eu fiz uma formação de quase 2 anos com eles, né? na AcadeBio, que é a Academia Nacional da Biodiversidade, do ICMBio. Os meus colegas também fizeram formação. Todo ano tem um trabalho de reciclagem da Brigada de Incêndios. A Mata Santa Genebra ela é um mosaico e cada trecho, cada pedaço da Mata Santa Genebra tem uma característica muito própria de acordo com a história de formação daquele local. Muitos locais também sofreram impactos ambientais e hoje estão em restauração ecológica, né, com trabalho de plantio e recuperação. Então tem essa característica de ter áreas onde a floresta ainda está se formando, né? Outras áreas mais antigas, com grandes árvores. A gente tem áreas mais altas, áreas mais baixas, onde você encontra florestas paludosas, que são florestas de brejo. Então, tem o trabalho de educação ambiental. Atualmente, dentro da Fundação José Pedro de Oliveira, existe o projeto Gênesis, que tem como objetivo promover ações socioambientais e reflorestamento. Nós ampliamos o nosso viveiro, né? Por quê? Porque aqui é um grande banco genético, ok? Então nós passamos a colher sementes, né, das árvores aqui, as maiores árvores, as grandes árvores, né, como jequitibá, jatobá, peroba, e passamos a produzir as sementes, ok? Só para você ter uma ideia, e passamos a produzir as mudas no nosso viveiro. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos produzindo em torno de 12 mil mudas por ano. 2 anos e meio, nós já plantamos algo em torno, já um número de 33 mil mudas na cidade. Pensando no futuro da cidade de Campinas, né? Em melhorar a qualidade do ar, em termos mais água, que nós estamos plantando muito, cuidando muito de matas ciliares, né? Em alguns rios aqui, como o Ribeirão das Pedras, como o Ribeirão Proença, o próprio Atibaia, né, protegendo as matas ciliares, né? A Mata Santa Genebra tem como característica uma combinação única de clima e vida vegetal. Ela faz parte de um bioma. O bioma que a gente faz parte, que a Mata Santa Genebra faz parte, é a Mata Atlântica. Inclusive a gente está dentro de uma zona que é uma zona de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, que é a vegetação típica do Brasil Central, né? Então a gente tem um clima aqui muito mais parecido, um clima parecido com o clima do Brasil Central, inclusive com um período de seca de 6 meses. Então a Mata Atlântica que a gente tem aqui é uma Mata Atlântica de interior, diferente daquela Mata Atlântica na costa, na Serra do Mar, que é sempre úmida. Então tem espécies que ocorrem aqui que perdem suas folhas totalmente no período da seca, que são as espécies decíduas que a gente fala. Elas ficam com uma aparência de que estão mortas, assim, mas na verdade elas estão vivas com um metabolismo bastante lento. E quando as chuvas retornam ali, meados de setembro, outubro, elas rebrotam e florescem, muitas delas frutificam logo na sequência e vem, né, o período de chuvas. Então a floresta ela tem fases diferentes, fases de cores diferentes, tem um período onde tem muitas folhas caídas no chão. Então é uma floresta que tem uma dinâmica e uma aparência, inclusive uma composição de espécies diferente da composição de espécies da Mata Atlântica costeira.
Meio-dia mais 48 minutos, Câmara Total de volta ao vivo nesta quarta-feira. Quero agradecer a sua companhia. Será que ainda é possível estudar para vestibular ou concurso público depois dos 4.0? Você que tem mais de 40 anos, preste atenção nessas dicas que nós preparamos no nosso quadro, De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só que assunto importante. Será que é possível estudar depois dos 40 anos, não é? Vale a pena estudar? Quais as dicas, as orientações para quem já passou dos 4.0, não é verdade? E quer prestar vestibular, concurso público, enfim, estou aqui com o Alfredo Neto, que é orientador pedagógico, professor, vai bater um papo conosco, falar a respeito dessa situação. Tudo bom, Neto? Antes de mais nada, muito obrigado por atender a nossa reportagem aqui, o quadro De Olho na Educação. Tudo jóia, é um prazer estar aqui com vocês e poder auxiliar. Boa! Essa é uma pergunta certamente que muita gente faz, né? Se é de fato possível estudar após os 40 anos de idade. Então já passo para você de imediato. É possível? É possível, não tem nenhum empecilho, não tem nenhuma contraindicação. Tem mais que 40, 50, bora estudar. Nenhum problema, inclusive vai conseguir ter um bom rendimento, assim como qualquer jovem. Talvez até melhor do que muitos jovens. Opa! Bela resposta aí do Neto, hein? Talvez até muito melhor do que muitos jovens. Por quê? Vamos lá, a pessoa com 40 anos ou mais, pelo menos em teoria, ela já sabe o que ela quer da vida. E ela também já sabe o que ela não quer. Então a possibilidade dela se organizar para separar aquele momento em que ela vai estudar e estudar com qualidade é maior do que a de um jovem que ainda acaba se perdendo muito pelo excesso de informações, por não saber necessariamente o que quer na vida. Então, muitas vezes, a pessoa com um pouco mais velha, com 40 ou mais, ela fica preocupada em será que eu vou aprender, será que eu vou absorver, mas faz muito tempo que eu estudei, faz muito tempo que eu parei. Toda essa situação de muito tempo que parou, etc., ela é superada pelo fato da pessoa conseguir focar. Então, vale muito a pena. Se programar, organizar a mente, organizar o material, definir o que vai estudar, para que vai estudar, deixar a meta clara e seguir em frente. Vai compensar qualquer dificuldade pelo fato de conseguir ter mais foco que os mais jovens. É a mesma coisa, né, professor, num time de futebol. Às vezes a gente vê uns jogadores mais velhos, né, rendendo mais que o jovem, que tem aquele pulmão, aquele garoto de 19, 20 anos, aí você vê um cara lá de 36, comandando o meio de campo, passe para lá, por quê? Vai na experiência, né? Mais ou menos por aí? Vai na experiência e aquela questão de saber fazer um bom uso do tempo. Esse jogador de 36, certamente, ele já foi para balada, ele já não tem mais muito o que aprender em balada. Bem isso, o jovem está descobrindo a balada, está querendo ir para balada, e o estudar compete com a balada. Sem dúvida. Agora, o cara de 36, no caso o futebol, e o de 40, que é o nosso exemplo aqui, ele já conhece a balada. Então ele fala, bom, foi bom, mas não é mais o que eu quero, não é mais o que eu preciso. Então ele certamente vai saber usar melhor o tempo dele. Isso. Bom, mas vamos lá, em termos físicos, a pessoa que passou dos 40, ela tem, assim, mais dificuldade, talvez, de armazenar, de memorizar, ou não, fisicamente, independentemente dessa questão de foco, de concentração, como que funciona isso? Do ponto de vista cognitivo, se ela estiver com a saúde normal, não tiver com nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema em processo de foco, armazenamento, retomada de informação, tudo isso vai funcionar de forma plena, desde que, obviamente, ela tenha a saúde em dia. E aí já foge um pouquinho da parte de educação ou não, quais os problemas de saúde que podem dificultar isso. Mas
resolvida essa questão junto de um médico, caso haja problema, vai conseguir formar memória de curto prazo, longo prazo, memória de trabalho de forma normal, como jovem. Bom, professor, certamente tem muita gente acompanhando o quadro aqui com mais de 40 anos e, evidentemente, né, se sentindo mais animado após as suas respostas, né, ao longo aí dessa entrevista. Puxa vida, olha lá o professor Neto falando, é possível, quero começar a estudar, prestar vestibular ou, de repente, prestar um concurso público. Qual a estratégia? Existe uma estratégia diferenciada na hora de estudar, de repente, de voltar a estudar, né, gente? De repente, pegar as matérias que você tem menos conhecimento, menos habilidade, ou não é por aí? Sempre vai existir uma estratégia. É importante entender o que a pessoa quer fazer, se ela quer fazer uma graduação, para que ela está estudando. O para que vai determinar a estratégia. Estudar para um vestibular exige um tipo de estratégia, estudar para um concurso pode ser parecido, mas a estratégia é diferente, porque o tempo de estudo para concurso ele acaba sendo menor do que o tempo de estudo para um vestibular. E voltar a fazer uma graduação e estudar para conseguir acompanhar uma faculdade ou simplesmente estudar para adquirir conhecimento, seja ele qualquer, é diferente. Então a primeira coisa é entender o que a pessoa quer fazer e, em função do que ela quer fazer, montar a estratégia adequada. Mas tem aquilo que nunca falha para processo nenhum, que é ter sempre uma rotina que envolve dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, ter um horário fixo de estudo na medida do possível. Às vezes a pessoa, por ser mais velha, não consegue ter esse horário fixo, mas se puder, sempre estudar no mesmo horário, porque o cérebro acostuma, a mente acostuma, e ao acostumar o rendimento é maior. Então é como se o cérebro ali já estivesse esperando que você fosse estudar naquele momento. Então, se puder, seguir sempre o mesmo horário. Lembrando, alimentação adequada, coisas que são necessárias para manter a saúde acabam aumentando o rendimento no estudo também. Baixo consumo de gordura, baixo consumo de carboidrato, tudo isso acaba contribuindo também para você conseguir mais foco, mais concentração. Alguns erros comuns: vou começar a estudar, tenho uma vida de pouco tempo, agitada, e estou cansado, começo a ingerir muito café. É um erro. O excesso de café vai liberar muito cortisol, vai gerar estresse, e na primeira dificuldade que você tiver ali, você vai querer parar. Então, eu cortei o café, viu, professor? Eu só tomo chá. Será que chá é bom? Café de forma moderada. O chá ele tem menos cafeína que o café, também de forma moderada. Não, que o pessoal na redação brinca que eu tô sempre tomando um chazinho, mas na verdade é pouca coisa, dentro do limite, né? Ô professor, me fala uma coisa, professor Neto conversando conosco, orientador pedagógico, falando a respeito deste assunto importante, porque, como eu disse, muita gente que já passou dos 40, querendo prestar vestibular pela primeira vez, ou já tem uma profissão, já prestou vestibular e, puxa vida, eu gostaria de voltar a fazer uma faculdade. Tem muito isso, né, professor? Tem muito isso. E aí, será que eu vou conseguir ou não? O que muita gente pergunta é esporte. É legal fazer esporte para dar aquela relaxada, não é? Gastar energia e tudo mais, principalmente as pessoas que passaram dos 40? Sim. Todos os estudos hoje comprovam que a prática esportiva é moderada, porque por uma questão de conciliar tempo, ela vai auxiliar. Claro, se a pessoa fala assim, não, vou praticar esporte, mas vou gastar 2, 3 horas por dia na prática esportiva, ela não vai ter o tempo necessário para estudar. Então a prática regular, a regularidade, pode ser 1 hora, pode ser um pouco menos ou até mais. Aí depende de ver qual é o esporte, mas a regularidade desse esporte comprovadamente aumenta a capacidade cognitiva. Isso já é consenso na neurociência. Então o esporte vai ajudar sim. Você que é professor de história, tem bastante gente com mais de 40 anos estudando para vestibular ou não é tão comum mais? Tem aumentado.
Tem aumentado esse número de pessoas com mais de 40 anos procurando curso pré-vestibular ou voltando a estudar, indo direto para uma graduação ou para uma pós-graduação. Tem aumentado e a gente percebe que são pessoas que elas têm muito receio, elas têm medo, mas rapidamente também elas percebem que elas têm uma capacidade grande. Elas acham que vão ficar para trás, se comparando com os jovens, né, da sala de aula, mas rápido elas percebem que elas adquirem o mesmo nível ou se conseguem estudar, se conseguem o tempo adequado, passam até o jovem em muito pouco tempo. Maravilha! Mais alguma coisa para a gente concluir? Suas considerações finais? Alguma coisa que você queira colocar, passar aí de dica final aí para a galera que está em casa, certamente é bastante empolgada, né, com essa entrevista, muita gente pensando em voltar para os estudos. Acho que mais até do que no campo da dica é lembrar, fazer as pessoas lembrarem. Contando aqui, tivemos pelo menos uma aluna recentemente. Olha só que legal! Que já não estava com 40, mas algo em torno de 35 anos e que veio a entrar num curso de altíssima demanda, curso concorrido. Medicina? Medicina. Ela tinha sido aluna nossa, mais jovem, aí pelos caminhos da vida ela fez seguiu para outra faculdade e posteriormente voltou com a gente. Nesse meio tempo estudou, não deixou de estudar para medicina, voltou para lapidar aqui com a gente e conseguiu o ingresso dela numa universidade pública, inclusive. Olha só! E tivemos já também caso de pessoas daí com mais de 40, também já graduadas, conseguindo ingressar em universidade pública. Então é possível, e se a gente for lá, né, o que é muito comum hoje, e escrever no Google, reportagens de pessoas mais velhas na universidade, certamente vai aparecer casos que vão ser aí uma grande referência e que permitem que a gente olhe e possa se espelhar e seguir em frente. O professor, você citou essa aluna que não parou de estudar e tudo mais, mas e quem, por exemplo, está super enferrujado, precisa ir aos pouquinhos, tal, ou já manda ver? Se tiver tempo, manda ver. Se não tiver tempo, vai aos pouquinhos, vai desenferrujando. Não tem nenhuma contraindicação, já começar mais forte. Se tiver tempo, segue com força. Se não tiver, vai desenferrujando aos poucos. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer. Espero poder contribuir com vocês e com todos os estudantes acima de 40. É isso aí, pessoal. Eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Tchau! Neste momento, 28 graus aqui em Campinas, está calor, sol, tempo aberto, mas tudo isso é para apresentar o frio que deve chegar amanhã na quinta-feira. Portanto, hoje deve ventar bastante já no início da tarde, trazendo uma frente fria. Amanhã, sol aparece entre nuvens e pode até chover, sem muita intensidade, mas ela pode cair aqui na cidade. Sobre as temperaturas, olha só, elas já estão aqui na minha tela. Então, para amanhã, quinta-feira, mínima de 11 graus. Essa temperatura ela pode subir, chegando aos 26 graus na cidade de Campinas. Perceba essa amplitude térmica, né? 15 graus de diferença entre a mínima e a máxima. A gente sai de casa, né, com muito frio e ao longo do dia vai tirando o casaco e o agasalho. O frio vai permanecer para sexta-feira e também para o sábado. A frente fria chegando então até aqui o município de Campinas. Nosso Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Tem Ponto de Vista às 3 horas da tarde, programa inédito ao vivo para falar sobre inteligência artificial. Tem muitos assuntos interessantes aqui na nossa programação. E até mais. Tchau, tchau.